Beleza, vamos lá. Primeiro, bem-vindo ao curso. Bem-vindo ao curso. Esse é o nosso curso intensivo de introdução à programação. A gente vai passar pelo curso de introdução à programação, que vocês podem encontrar tanto aqui, no guia de programador completo, e aqui, Expert em Algoritmo. Só que a gente vai passar por ele de forma mais que vocês vão ter um guia do professor, né? Então, a gente tem aqui no calendário várias aulas. Então, hoje é a primeira aula. E aí, vocês têm o que é que vocês vão ter em cada aula. Então, aqui na aula de hoje, a gente vai cobrir esses conteúdos. E em cada aula, a gente vai cobrir conteúdo diferente. Esse conteúdo, esse conteúdo. E aqui, para quem não sabe, o nosso curso é sempre dividido em teoria e prática, porque não dá para aprender programação sem praticar. Então, no decorrer que a gente for aprendendo programação, a gente vai começar a praticar resolvendo exercícios de programação, certo? Então, aqui, ó, é assunto, 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 exercício de programação. E aí o professor vai ajudar vocês a resolver e também talvez ele passe uns exercícios, umas tarefinhas de casa para vocês irem fazer. É bacana que vocês terminem todo o curso, porque ao final do curso vocês ganham certificado. Se vocês completarem esse curso todo, que é o que vocês vão fazer, vocês ganham certificado de introdução à programação. E daí você já pode colocar no currículo, levar lá na escola, na faculdade, ponto hora extra, essas coisas todas. A gente tem aqui essas abas. Então, aqui é o próximo conteúdo. Então, essa é a próxima aula, no caso, a aula de hoje. Aqui vocês podem ver no calendário todas as aulas. E aqui vocês podem ver as aulas em forma de lista, né? Então, a gente está nessa primeira, a próxima é essa, a próxima é essa. E assim por diante até o finalzinho. E aqui vocês podem mandar dúvida para o professor. Então, vamos dizer que você faltou a aula ou tentou fazer um exercício em casa e não conseguiu, daí você deixa aqui a dúvida para o professor, pode até colocar o link da sua submissão e tal. E aí você pode mandar uma imagem, professor, é essa parte aqui que eu não estou entendendo. Daí você manda para ele, e aí vai ficar só para você e para ele. Daí ele vai responder, e aí vai aparecer uma threadzinha, que aí vocês podem ficar trocando mensagem sobre a sua dúvida. Outra coisa bacana é você poder adicionar ao calendário. Aqui em cima aparece adicionar ao calendário. Quando você aperta, ele Só esperar um minutinho. Pronto. eu apertei no calendário, não foi muito bacana. Mas, quando vocês apertarem no calendário, vai abrir o calendário e vai adicionar todas as aulas no calendário do Google. Assim vocês não esquecem, né? Isso aqui foi uma coisa que é bem bacana que eu adicionei há pouco tempo. Então, é isso. Então, essas são as aulas. Alguma dúvida? Além das turmas, para o pessoal que vai quem já tem alguma ideia de programação, a gente já tem outras turmas aqui. Então, quando você paga a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo. Então, é turmas, cursos, tudo que tem no Next, competições, tudo. Então, você pode fazer tanto a turma de programação, introdução à programação, como você também pode fazer as outras turmas, caso você já tenha alguma ideia de programação e esteja aqui só para dar uma refrescada. Então, uma turma que eu acho bem bacana de fazer é assim, desenvolvimento web, e aqui a gente está aprendendo outra linguagem de programação. Nesse curso de introdução à programação, vocês vão aprender a linguagem C, e aqui a gente aprende Python. Então, já é preciso ter uma ideiazinha de programação para poder fazer o de intensivo Python, porque ele é um curso bem mais rápido e as coisas andam mais rápido. E aqui tem também o desenvolvimento web. Esses outros dois são para o pessoal que participa da Olimpíada Brasileira de Informática ou de competição de programação, como maratona de programação e tal. Não tenho certeza se é o foco de vocês aqui, mas estão aí convidados, tem várias turmas. Tem umas turmas antigas, certo? Que já aconteceram, vocês têm acesso a elas também, vocês podem dar uma olhada como é que foram as aulas, tem os vídeos. Só dar uma ideia para vocês aqui como é que vai ficar os vídeos. Depois de cada aula, o vídeo fica disponível. Então, por exemplo, aqui, ó, vai ficar o vídeo disponível. Então, quando você apertar no calendário, no lugar de assistir a aula, vai ter o videozinho daquela aula. E daí vocês podem revisar a aula, né? Se faltarem, podem assistir, assim por diante. Acho que é isso, acho que não esqueci nada. Esqueci alguma coisa, Thiago? Acho que não, tá show. Acho que não também. Alguma dúvida? Não? Não, beleza.
Então eu vou tirar aqui minha câmera e vou deixar aí com o Thiago, o professor Thiago Barros, e ele vai ficar com vocês. Vou tirar aqui minha tela e aí fica Beleza, contigo. Compartilha a tua tela aí e pode começar. tá certo. E boa Valeu. aula, galera. Compartilhar pela aqui. Beleza, vocês estão vendo, né? Show. Me apresentar, né? Primeiramente, eu me chamo Thiago Barros. Eu estou estudando ciência da computação na Universidade Federal do Ceará, aqui no UFC. Eu estou no primeiro semestre lá, na verdade eu estava fazendo na UES, que é a estadual daqui, e aí eu transferi agora para a UFC. Lá na UES eu tinha uma bolsa de estudos de preparação de competição acadêmica, e aí participei da UBI, participei da maratona, e dei aula para o pessoal também de lá. E no final do ano passado eu comecei a escrever aulas para o NEPS, aí escrevi na aula o curso de API, ajudar a escrever, no caso, o curso de API e do back-end, e desde o início do ano comecei a dar aula aqui nas turmas, certo? E vamos para a aula, né, de hoje. Hoje vão ser alguns conceitos básicos de computação. Essa vai ser a aula mais teórica que a gente vai ter. A partir da próxima aula vão ser só conteúdos práticos. A gente vai realmente ir no código e tal, e fazer vários exercícios do NEPS, certo? Primeiramente, vamos entender um pouco mais sobre o hardware. A gente pode entender hardware como a parte física dos computadores. Então, por exemplo, a placa-mãe, a memória, o processador, tudo isso são hardware, certo? E é importante a gente conhecer a arquitetura base do computador, ou seja, como ele é organizado, como seus componentes se relacionam, como esses hardware se relacionam. E as arquiteturas atuais, elas se baseiam nessa arquitetura de von Neumann, que a gente vai entender um pouquinho hoje como é, e ela vai ser o suficiente para a gente entender de uma maneira geral como essas coisas estão se relacionando em nível de hardware, certo? Primeiramente, né, a gente tem aqui os dispositivos de entrada. Dispositivo de entrada é qualquer dispositivo que fornece qualquer informação para o computador. A gente tem, por exemplo, o mouse, o teclado, certo? São dispositivos de entradas. Aqui, no final, a gente tem um dispositivo de saída, que são eles que transmitem a informação do computador para o usuário. Então, por exemplo, a gente tem um monitor, aqui está aparecendo, vocês estão utilizando o monitor, ele é um dispositivo de saída. A gente tem impressora também, entre outros. O modelo do computador Ovo Neumann, né, ele é dividido em dois componentes principais, que a gente pode ver aqui nesse quadro verde. O primeiro, a unidade central de processamento, CPU, que algumas pessoas relacionam com todo o computador, né, chamam de todo o computador, mas na verdade é só uma parte dele. E a gente tem a memória também. A CPU, ela é o cérebro do computador. É nela que acontece o processamento dos dados, é nela que o computador vai executar as instruções de programa. Então, ela está, aqui a gente pode ver, ela está em constante comunicação com a memória. Então, ela vai pegar os dados, vai fazer o processamento dos dados, aí pode salvar os dados, encaminhar para o dispositivo de saída, para o monitor, no caso, alguma coisa assim, certo? Ela que vai ser o cérebro do nosso computadorzinho. E ela é composta por dois componentes, a unidade de controle e a unidade de lógica aritmética. A unidade de lógica aritmética é responsável por realizar operações matemáticas e lógicas, por exemplo, somar, dividir, né, multiplicar, subtrair, comparar dois números, e se um é maior que o outro, se um é menor que o outro, certo? É ela que vai fazer essas coisas. Já a unidade de controle, como o próprio nome diz, né, é responsável por controlar tudo. É ela que controla os dados que vem da entrada, como a memória trabalha, o que sai dela também. Então, ela que vai definir uma ordem de execução e vai executar as operações dos nossos programas em todo o sistema, certo? Ela que faz tudo, assim. E a memória por si, né, é todo dispositivo que permite o computador armazenar dados dos programas. Então, a gente tem, por exemplo, o HD, o SSD,
e pendrive, por exemplo, certo? E essa arquitetura foi a base para a arquitetura dos computadores atualmente. Ela não é a utilizada, mas ela foi a base e para a gente é o suficiente. E também, a gente também tem a placa-mãe que vai interligar todos esses componentes, certo? Interligar o dispositivo de entrada, todos esses aqui dentro e o dispositivo de saída. Então, só dando uma ideia geral, né? A gente tem unidade, a CPU, que é o cérebro, a memória que vai guardar as informações, o dispositivo de entrada vai dar informações para o nosso computador, temos o mouse, teclado, dispositivo de saída, vai reproduzir essas informações de volta para o usuário. Alguma dúvida desses conceitos? Sei que são conceitos meio um pouco mais chatinhos, né? Mas não se preocupem. Show. Qualquer coisa vocês podem ir falando, que eu estou atento tanto ao áudio quanto ao chat, certo? Beleza, vamos seguir, né? Agora, passando de hardware, né, a gente também tem o software. Software é basicamente um programa, né? Um programa, por exemplo, Facebook, Instagram, Excel, aqui o Google Chrome, todos esses são softwares. Um programa ele tem uma sequência de comandos que vai especificar quais ações devem ser realizadas para o computador. A gente pode entender o software como uma camada intermediária entre o usuário e o hardware, certo? O usuário vai se comunicar com o software e o software ele vai passar as informações para o hardware de uma maneira que ele entenda. O hardware ele só entende linguagem de máquina. Então é muito difícil a gente se comunicar só com ele, né? Se comunicar diretamente com ele. Então o software ele vai fazer esse intermédio e ele vai então abstrair, ele vai esconder a complexidade de se mexer com hardware, certo? Com o software a gente consegue mexer com hardware bem mais fácil, que é o software que vai fazer para a gente. Deixa eu ver. Certo. Vamos prosseguir. A gente tem algumas classificações de software. As principais. Só ajeitar aqui. As principais são software de sistema e software aplicativo. Software de sistema são aqueles softwares utilizados pelo próprio sistema para auxiliar no gerenciamento operacional. Por exemplo, né, um verificador de disco que vai verificar o estado do disco do computador, vai ver o HD, vai ver o SSD, quanto de armazenamento está pegando, o HD e tal. E já esse software aplicativo é o que a gente tem mais proximidade, né, que são aqueles utilizados pelo usuário para realizar tarefas específicas. Então, a gente tem o Spotify, por exemplo, o editor de texto, o Chrome aqui, certo? Essa aula normalmente vai ficar entre uma hora e meia, certo, gente? Depende muito do conteúdo. Esse conteúdo hoje é mais rapidinho, é mais teórico, então acho que umas 8 horas a gente deve estar acabando, beleza? Mas a aula vai ficar sempre gravada, então vocês podem ver depois, sem nenhum problema. Show. E qualquer dúvida podem ir falando. A gente também tem algumas distribuições de software, como eles são distribuídos, né? Temos o freeware, são softwares completamente gratuitos, então a gente tem acesso a todas as funcionalidades deles sem pagar nada. Então a gente tem, por exemplo, o Paint. Paint já vem com o Windows, né? Temos também o LibreOffice, por exemplo, que é como se fosse o Word, sendo que de graça. Então são softwares completamente gratuitos. O Freemium é um software gratuito, porém ele tem umas limitações. Para você pegar todos os recursos dele, você tem que pagar. Então, a gente tem, por exemplo, o Spotify. Spotify, a gente não consegue, por exemplo, passar músicas, a gente tem uma quantidade máxima de passar músicas, né, na versão gratuita. Para você liberar tudo, você tem que comprar a assinatura. Então, um exemplo de freemium. A gente também tem o YouTube. O YouTube vai tanto encaixar no freemium quanto no hardware, que é o gratuito, porém com propagandas, certo? O YouTube. Então, a gente vê lá no... Mas tinha um vídeo, né, e aparece propaganda e tal. Para você tirar as propagandas, tem que pagar o adblocker,
Ou você paga uma conta, né? Ou você usa o Adblock. E por último, a gente tem o open source, são softwares que possuem código-fonte disponível para todos. Então, a gente tem acesso ao código, né, daquele programa, daquele software, certo? Um exemplo é o Mozilla Firefox. O navegador ele é open source, certo? Firefox. Esses são alguns das distribuições que a gente tem relacionado quando a gente fala de software. Beleza. Sistema operacional é um tipo específico de software que você roda softwares em cima do sistema operacional. Então, os dois tipos de software que a gente viu, é o sistema e o aplicativo, né? Eles vão se comunicar com o sistema operacional e eles se comunicam com o hardware. Então, a gente tem aqui o usuário. O usuário vai se comunicar com o software. Naqueles dois tipos, né? Sistema aplicativo, né? Sistema aplicativo. Aí, esse software vai se comunicar com o sistema operacional e ele, por si, vai se comunicar com o hardware. Então, ele vai intermediar essa comunicação do software com o hardware, certo? Ele é responsável por controlar o acesso ao hardware. Então, ele vai dizer quanto de memória cada software pode pegar, processamento, também vai auxiliar na execução das aplicações do usuário. Então, ele vai fazer todo esse gerenciamento do hardware. Por que funciona assim, né? Imagina que se qualquer software pudesse ter acesso ao hardware, ele poderia pegar os recursos que ele quisesse, né? Então, ele poderia pegar os recursos para ele, do computador, para deixar o software dele rápido, e aí os outros softwares não teriam acesso a isso. Ou também imagine um software malicioso. Né? Se ele tivesse acesso ao teu hardware, seria muito pior, né? Ele poderia, por exemplo, sei lá, fazer um overclock e queimar o computador, né? Então, é graças ao sistema operacional que ele vai fazer esse gerenciamento, né? E graças a ele que a gente consegue rodar vários softwares ao mesmo tempo. Então, ele vai ficar dizendo, Spotify, tu tá pegando muita memória aqui, diminui aí, ou sei lá, sabe? Ele que vai ficar gerenciando toda essa parte. Deixa eu ver aqui, não sei se tem alguma dúvida. Sim, show. Qualquer dúvida, podem falar, gente. E a gente tem algumas características de um bom sistema operacional, né? O que um sistema operacional precisa ter para ser considerado bom? Então, tem que ter competição, ou seja, múltiplas aplicações devem funcionar ao mesmo tempo. Ele também tem que ser eficiente, ele tem que gerenciar essa competição rapidamente. Então, não adianta um arrumo de aplicativo estar sendo funcionar ao mesmo tempo, mas cada um está rodando muito lento, entende? Ele também tem que ter confiabilidade, ou seja, tem que ocorrer poucos erros. Teoricamente, seria para ocorrer nenhum erro, né? A gente sabe que na prática existem alguns erros. Também tem que ter facilidade de manutenção, então tem que, para corrigir os erros e tal, tem que ser fácil de fazer isso. Ele também tem que ter pequena escala, ou seja, ele tem que ocupar pouco espaço na memória, certo? E alguma dúvida de software em geral? Software em geral? Show. A gente começou em hardware, passou para software, vimos bastante coisa de software, né? E vamos para a linguagem de programação. Contextualizando, né? A gente não... o hardware, ele só entende linguagem de máquina. A gente não consegue se comunicar com o computador com a nossa linguagem. Então, a gente não consegue falar, computador, faça esse aplicativo tal, não sei o quê. A gente não consegue fazer isso. Temos inteligência artificial que estão tentando que a gente consiga fazer isso, né? Mas, por enquanto, isso não é possível.
E para a gente se comunicar com o computador, a gente utiliza uma linguagem de programação. Então, a linguagem de programação é um método para dizer para o computador o que, que a gente quer que ele faça e como fazer isso. E é meio que isso. Com a linguagem de programação, a gente consegue criar programas. Programa é um passo a passo, é um manual para dizer para o computador o que deve ser feito em cada situação. Então, realmente a gente tem que. Linguagem de programação é como se fosse a linguagem da gente. Tem, por exemplo, sintática, tem semântica. A gente tem que escrever o código de uma determinada forma para o computador entender. E a gente tem que ser muito metódico também. A gente tem que ver vários cenários e falar o que vai acontecer em cada cenário. Então, por exemplo, aqui o Chrome. Tem esse botão da nova guia. Quando apertar, tem que abrir uma nova guia. Quando for apertar o de X, tem que fechar uma nova guia. Então, realmente um guiazinho para o computador saber como se comportar em cada situação, certo? A gente faz isso por meio de uma linguagem de programação. Importante dizer que antes da invenção da linguagem de programação, né, já existia programação, mas o programador ele tinha que saber todos os detalhes do hardware para se comunicar com ele. Então, ele tinha que ir diretamente no hardware, tinha que ir linguagem de máquina, né, para se comunicar com ele. Isso era uma tarefa muito difícil e consumia muito tempo, né? Tinha muitos erros também, era um alto grau de complexidade. E aí, as linguagens de programação permitiram a facilidade no aprendizado, uma maior produtividade, criação de programas mais complexos, porque ficou mais fácil de se mexer com o computador, então a gente conseguia fazer programas mais complexos, e também um maior grau de abstração para o programador. Então, a linguagem de programação vai esconder um pouco da complexidade de se mexer com hardware, certo? E aqui a gente está alguns exemplos de linguagens, né? Tem o C, tem o C++, C Sharp, Python, Java, JavaScript, Lua, tem várias e várias e várias linguagens. Cada uma é própria para um tipo específico. Por exemplo, o Python é muito utilizado em ciência de dados, o JavaScript é muito utilizado na web. Tem muitos que tem, por exemplo, o Python é muito versátil, tá? A gente consegue fazer desenvolvimento back-end com ele, consegue fazer várias coisas. C++, por exemplo, é muito utilizado em... agora me fugiu a palavra. Mas computação gráfica, C++ é muito utilizado em computação gráfica. Lua e jogos. Tem várias linguagens que são parecidas entre si, atuam em áreas similares, mas algumas vai depender de gosto mesmo, de qual escolher. Algumas vezes vai depender de gosto, algumas vezes vai depender de projeto. Meio que isso. Tem um conceito muito importante quando a gente fala de linguagem de programação e linguagem de programação e computação em geral, que é a abstração. Relacionado à linguagem de programação, a gente pode ter da abstração como o quão fácil é de se aprender uma linguagem de programação. Então, por exemplo, uma linguagem de baixo nível seria o mais próximo de uma linguagem de máquina, seria algo de difícil compreensão. Já uma linguagem de alto nível é uma linguagem mais próxima do natural, é uma linguagem com mais fácil compreensão, certo? Aqui a gente tem um exemplo de como seria isso. O Assembly é uma linguagem de baixo nível, então a gente tem que... Pois é, exatamente. A linguagem de baixo nível e o Python é uma linguagem considerada de alto nível, certo? Então a gente tem aqui, são programas para fazer a mesma coisa, que é para pintar Hello World, imprimir Olá Mundo na tela, certo? Então esses programas fazem a mesma coisa, mas vocês podem ver que o Assembly é bem mais difícil, né? CDD é bem mais próximo da linguagem de máquina, tem várias coisas aqui que nem dá para entender assim. Isso, o Assembly foi uma das primeiras linguagens. E aí estava começando, né? Era bem mais próximo da linguagem de máquina. E atualmente temos um exemplo de linguagem bem alto nível, o Python. Então, você dá para ver que ela se assemelha à linguagem falada, né? Ao inglês, no caso. Por exemplo, print em inglês é imprimir. Então, imprima Hello World, imprima Olá Mundo, certo? Então, temos essas diferenças, certo?
E as linguagens de alto nível também têm diferentes níveis de abstração entre si. Então, a gente tem o Python, o nosso curso a gente vai ver C, né? Então, o Python é mais alto nível que o C, a gente pode dizer assim. C, a gente tem que ter mais, implementar mais detalhes, olhar mais coisas, que o Python faz isso por debaixo dos panos. E também algo que, quando eu estava vendo pela primeira vez, tava muita gente falando de Python e outras linguagens também. Eu fiquei, por que que eu estou vendo C, né? Por que C? Eu acho uma ideia interessante de trazer aqui, que a gente vai estar tanto aprendendo linguagem de programação, mas também a gente vai estar aprendendo a lógica de programação. Então, a gente vai estar aprendendo como programar, como se comunicar com o computador, como trazer nossas ideias e transmitir isso para o computador. E aí, a gente vai aprender vários conceitos que são gerais de toda linguagem de programação. E o C, ele traz uma... Ele é o mais baixo nível, mas ele também traz uma abstração muito boa, na dose certa da gente entender o que está acontecendo por debaixo dos panos e conseguir ter um nível legal. Então, meio que isso, a gente escolheu C por causa disso. E também, é muito mais fácil você ir de uma linguagem de baixo nível para alto nível do que o contrário, certo? Porque você vai ver, você vai entender realmente o que está acontecendo por debaixo dos panos, que outras linguagens você só vai aceitar, né? C seria uma linguagem de nível médio. Porque não é baixo nível, mas também não é tão alto nível, né? Então, dentro das linguagens de alto nível, você está um pouquinho mais abaixo do que as outras. É isso. Essa questão de Python e C tem muito, assim, na faculdade, de qual linguagem começar, né, na cadeira de introdução à computação. Lá na UES, quando eu fiz a cadeira, foi em C. Na UFC, que eu estou estudando agora, é em Python. Aí tem muito isso, o que usar e tal, mas, por exemplo, na UFC a gente vai ter uma cadeira depois que vai aprender C. E aí o pessoal reclama muito que aprendeu Python primeiro e quando foi para C não entendeu nada, que é muita coisa que a gente vê por debaixo dos panos que o Python abstrai para a gente. Então vocês não vão ter esse problema, né? Vocês vão saber fazer direitinho. Beleza. Falando de linguagem de programação, a gente também precisa falar de compilador. Porque o compilador é um programa que sintetiza um código escrito em uma linguagem de programação para a linguagem de máquina. O hardware só entende linguagem de máquina. Então, a gente, mesmo utilizando... Só um minuto, gente. Pronto. O hardware ele só entende linguagem de máquina. Então, mesmo a gente utilizando uma linguagem de programação, a gente precisa traduzir isso para o hardware entender, certo? Então, é isso que o compilador vai fazer. O compilador vai pegar a linguagem de programação e traduzir para a linguagem de. Então, após a gente finalizar o código na linguagem de programação, caso ele esteja correto, né, ou seja, de acordo com as regras da linguagem de programação, o compilador vai transformar o código em um programa executável que a gente vai conseguir executar ele. E compilador ele também pode ser ele também pode traduzir um código de uma linguagem de programação para outra, não necessariamente para a linguagem de máquina. Então, tem algumas linguagens que são traduzidas para linguagem mais baixo nível, para ser executadas mais rápido, certo? Então, não necessariamente vai ser de linguagem de programação para linguagem de máquina, também pode ser de uma linguagem de programação para outra. Beleza. Qualquer dúvida, vão falando, gente. Não fiquem envergonhados. A gente tem algumas fases da compilação. A primeira delas é a análise léxica. A análise léxica ele vai verificar se o código utiliza os símbolos da linguagem. Então, ele vai ver se todas as palavras que tem lá, né, as palavras são símbolos realmente da linguagem. Não sei, relacionando com a linguagem portuguesa, por exemplo, relacionando com a linguagem portuguesa, por exemplo, que a gente ainda não viu nenhuma linguagem de programação, né? A gente não poderia, por exemplo, escrever
M quadrado, certo? Quadrado não é um símbolo da linguagem. Então, é meio que isso. A análise léxica vai ver se você está utilizando os símbolos corretos. E aí, passando essa fase, se tiver tudo ok, é exatamente o que o Miguel está falando. Passando essa fase, aí se tiver tudo ok, né, a gente vai para a análise sintática. A análise sintática vai verificar se o código foi escrito corretamente. Como é isso, né? Então, vou dar um exemplo básico da própria linguagem. A gente vai aprender condicionais, vai dizer, por exemplo, vai ter uma palavra da linguagem, que é o if, e aí, logo depois dela, vai ter que vir um parêntese e uma coisa dentro. A análise sintática vai ver, tipo, ela pode ter passado pela análise léxica, ou seja, todos os símbolos estão corretos, mas a análise sintática vai ver se foi escrito corretamente. Se, depois desse if é para vir um parêntese. Tá ali? Não tá? Então, ela vai ver essas coisas, certo? Passando por isso, a gente tem análise semântica. Análise semântica vai ver se o código tem significado lógico. Então, pode ser que passou tudo por aqui, está tudo escrito corretamentezinho, mas o código não faz sentido. Não tem lógica entre si, está utilizando uma variável ali que não existe. Então, essa é a análise semântica. Passando por todas essas fases, que aí ela vai dar certo, a compilação vai dar certo, seu código vai ser transformado em um executável e aí você pode utilizar ele e a gente vai ver funcionando na próxima aula que a gente vai partir para a prática. Certo. Seguindo. Alguma dúvida até aqui? A gente já vai para outro tópico. Aproveitar para beber uma água. Não se envergonhe, gente. Hidratação. Beleza. Sistema de numeração, né? O sistema de numeração, ele serve para representar quantidades. O mais utilizado é o decimal, que a gente utiliza normalmente, que tem 10 caracteres, né? Do 0 até o 9. E o que vai diferenciar um sistema de numeração para o outro é a quantidade de caracteres utilizados para representar o número. Então, a gente aqui tem alguns exemplos de sistemas. Então, temos decimal, que são ao 9 até o 0 até o 9, quer dizer, que é o que a gente utiliza, né? A gente tem um binário, que é binário base 2, só tem 2 caracteres, são 0 e 1, certo? O octal, base 8, vai de 0 até 7. O hexadecimal, a 16 tem 16 caracteres. Ele vai do 0, aí ele vai até o 9, e aí ele vai ter o A para representar o 10, o B para representar o 11, isso aqui vai até o F, se não me engano. Que é... E aí, o computador, a gente não consegue, ele só vai entender o sistema binário, que é o que eu utilizo só o 0 e 1. A gente vai utilizar esse sistema de numeração para se comunicar com ele. Não, a gente vai, a linguagem de programação vai fazer isso para a gente, né? Vai transformar em código binário, em números, zeros e uns, e a gente vai conseguir se comunicar, o compilador, no caso, vai fazer essa tradução, e a gente vai conseguir se comunicar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O sistema binário, ele pode, relacionando, vendo em um baixo nível, né? No hardware, ele pode ser visto como, por exemplo, o 0, voltagem baixa, e o 1 é voltagem alta. Então, ali está passando corrente ou não está. Então, para o hardware, o sistema binário é mais simples, é mais rápido. Ele consegue fazer essa relação, ele está passando voltagem, ali não está. Então, é esse sistema que vai ser utilizado pelo computador, certo? Vamos passar. Deixa eu só ver se vocês me deram dúvidas. Pronto. E a gente tem que aprender a converter, né? Só um minuto, gente. Pronto. Para converter um número para binário, a gente vai ver aqui convertendo de decimal para binário, decimal é o mais comum, né? Que é o nosso. Só para a gente ter uma noção geral, certo?
Então, para converter para binário, a gente pode realizar múltiplas divisões por 2 até dar zero, e a gente vai guardar os restos. Por exemplo, número 12, a gente vai lá, né? Faz múltiplas divisões por 2. 12 dividido por 2 dá 6. A gente vai guardando o resto. Resto zero. Dividido por 2 dá 3. Resto zero. Eita. Dividido por 2 dá 1. Resto 1. Dividido por 2 dá zero. Resto 1, certo? E aí, deixa eu ajeitar isso aqui. E a gente vai pegar esses restos, tudo isso aqui. Agora é só isso aqui, né? Isso aqui não é resto. A gente vai pegar ele e colocar na ordem inversa. Então, o número binário vai ser 1, 1, 0, 0. Certo? Meio que essa é a conversão. 2 dividido por 2. Não, aqui é 1 dividido por 2. Aí 1 dividido por 2 dá 0 vezes 2, né? Porque não, o 2 é maior que 1. E aí sobra o resto 1. Quando esse número ficar zero, aí é que a gente é para parar, certo? E aí a gente pega todos os restos e vai de trás para frente. Então aqui o resto primeiro é zero, depois zero, 1 e 1. Então ficou 1, 1, 0, 0. Certo? Deu para entender, gente? 12 em binário seria 1, 1, 0, 0. Certo? E para converter, para fazer o contrário, né? Se a gente tivesse um binário e quisesse converter em decimal. Então, só um minuto, gente. Para converter a um binário em decimal, a gente vai multiplicar cada valor por 2, elevado à sua posição. Vamos entender melhor. A gente antes tinha o 12, né? Em binário a gente descobriu que é 1, 1, 0, 0. A gente vai vendo a gente compara cada dígito com o 2 elevado à posição dele. Então, o 0 é o 2 elevado a 0. Vamos colocar aqui direitinho. Pera. 0, 0. Tá ao contrário, certo? Então, vai ser 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. E multiplica isso aqui e soma. Soma tudo. Então, vai ficar 0 mais 0. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 1, 4. 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 1 é 8, né? E aí, somando, dá 12, que é o nosso número decimal. Então, a gente aprendeu aí do decimal para o binário e do binário para o decimal, certo? Cada uma dessas é a posição. Então, aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. E vai multiplicando pelo 2 elevado àquela posição. E aí, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 4, aqui dá 8. Alguma dúvida sobre isso? Tá bom? A representação na memória, né? A gente tem esses zeros e uns. Na memória, esses zeros e uns são chamados de bits. Bit é um espaço da memória que pode armazenar o 0 ou 1. O 1 é verdadeiro e o 0 falso. Então, segue aquela ideia de tá tendo corrente ou não, que eu falei para vocês. A corrente baixa, a corrente alta. O 1 tá daquela ideia de verdadeiro e o 0 de falso, certo? A memória do computador ela é formada por um conjunto de bits, e cada bit é esse espaço de memória que armazena 0 e 1. E toda informação armazenada no computador não passa de um conjunto de zeros e uns. Quando a gente está. Pronto, o Miguel está falando aí. A gente também tem um byte, né? O byte é um conjunto de bits, são 8 bits. E aí a gente tem megabyte, tem gigabyte, terabyte, né? E aí tem vários, vão se aglomerando, e aí temos mais desses tipos. Certo?
Então, no final, tudo o que o hardware entende, tudo da linguagem de máquina são esses zeros e uns. A gente vai aprender, próxima aula, vamos começar na prática, a ver linguagem de programação, ver o C, e todo o programa que a gente vai escrever, ele vai ser traduzido pelo compilador para como binário, né? E aí o programa, nosso computador vai entender aquilo, certo? Alguma dúvida, gente? Eu sei que é muito conteúdo, é muita teoria hoje, né? Hoje, mas não se preocupe também se não tiver ficado, como é muita coisa, né? Não se preocupe se não tiver ficado muito claro alguma coisa. Na verdade, perguntem se não tiver ficado muito claro, mas se são muitos conceitos, será que eu vou lembrar? Não se preocupe muito com isso. Ah, por hoje é só. Dê uma olhada nas aulas, lá vai ter tudo que eu falei, né? E vocês podem ver também, aqui depois vai ficar disponível a, a gravação, e é importante vocês fazerem os exercícios. Como essa aula é só teoria, ah, hoje são só exercícios teóricos. Então, lá na turma, a gente vai aqui, você vem aqui na aula de hoje, e aí tem um exercício teórico. Por exemplo, esse de hardware e software, tem aqui cada questão, né? E você marca o item que você acha que é correto, depois verifica aqui e tudo show, certo? Próxima aula, a gente vai começar na prática, vamos ver a linguagem C, instalar IDE. Essa parte de instalar IDE, se vocês já quiserem fazendo, é aconselhável, mas se não, faz depois da próxima aula, que vai ser sucesso também, certo? Alguma dúvida sobre tudo que a gente falou, seja do conteúdo, seja do funcionamento das turmas, qualquer coisa, curiosidade, alguma dúvida em geral? Essa aulinha foi um pouco mais rápida, mas normalmente vai ser de 1 hora e 30, certo? Essa aula foi um pouco mais rápida, que são assuntos mais... São vários assuntos, mas assuntos mais simples, né? Só para a gente ter uma ideia geral da computação, só para a gente se ambientar na computação e nesses conceitos todos. Beleza, até quarta, Miguel. Gustavo, os hexadecimais são em que momento? Normalmente, hexadecimal é utilizado em cor. Deixa eu ver até aqui a gente pode ver. Deixa eu ver se carrega. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo. Aqui não tá em hexadecimal, mas a gente pode representar cores por hexadecimal, certo? É muito utilizado nisso. Mas tem outros aplicações também. Esse que vocês viram, que eu mostrei ali, o RGB, como as cores são organizadas no nosso computador, né? Então, tudo é número no final, né? O R é o grau de vermelho, o G é o de verde, o B é de branco, né? Não, de preto. E aí, a gente vai dizer qual o nível de cada corzinha dessa, e ele vai juntar tudo e vai, por exemplo, aqui é preto, então é todo de black e nada dos outros. Vai gerar todas as cores que a gente vai ver, que a gente utiliza, né? Uma curiosidade. E é isso. Mais dúvidas, curiosidades? Não? Pois é isso, gente. Qualquer coisa podem mandar aqui na discussão, né? Podem mandar dúvidas aqui, falar no Discord também, no Discord do NEPS, se alguém não tiver, é só clicar nesse botãozinho. Tanto tem o pessoal da comunidade, eu também vou ficar atento. Meu nick lá é Thiago V. Pires. Então, podem mandar no privado também, não me importa, certo? E é isso, gente. Boa noite, obrigado por estar assistindo e
Para quem não tem a assinatura do NEPS ainda, fica o convite para acompanhar essas turmas, certo? Vou parar aqui a gravação. Boa noite.